Nesse duelo mortal temos dois personagens muito queridos, muito fortes em questão de intelecto, né? Dois personagens inteligentes, também aptos a manipular, a comandar, a controlar, saber, né, a lidar com artes marciais. De um lado temos aí Batman da DC e do outro Capitão América da Marvel. Bom, primeiro vamos começar aí com o Batman, e lembrando que é com o Batman com preparo, beleza? Em um cenário de luta, achei o Batman com preparo, beleza? Então vamos começar aí com o Batman, lembrando que eu vou evitar falar a história, a origem do personagem para não consumir muito tempo do vídeo, beleza? Então vamos começar primeiro com os feitos, tá? Alguns feitos, né, curiosidades do Batman, que é muito importante para a luta, beleza? Então vamos começar aí com Torre de Babel. Uma das principais características do Batman que ficaram marcadas ao longo dos anos é o seu preparo. E um dos melhores momentos do personagem nos quadrinhos é quando seu preparo sai pela culatra, por conta do herói ter feito os planos de contingência para seus companheiros de Liga da Justiça. Praticamente todos os membros da Liga acabaram incapacitados de alguma maneira. O Batman Infernal. Após os eventos de vilania eterna do 1952, um exército de Apocalipse acaba por raptar o cadáver de Damian Wayne. Batman poderia muito bem pedir ajuda da Liga para resgatar o corpo do seu filho, mas ao invés disso, ele resolve comprar briga com todos os membros da Liga, o que na época incluía o Lex Luthor, o Capitão Frio. Enganou praticamente todos eles e, entre aspas, sequestrou uma armadura especial que havia sido feito para ele com material do Olimpo, forjada na superfície do Sol pelo Superman e resfriada nas profundezas do mar pelo Aquaman, conhecida como Batman Infernal, e foi sozinho para Apocalipse reaver o cadáver de Damian. Vamos botar aqui entre aspas, eu não sou uma boa pessoa. Em Batman Silêncio, temos diversos momentos emocionantes envolvendo nosso herói, porém, o monólogo feito pelo Batman ao se deparar com o Superman mentalmente controlado diz bastante sobre o personagem. Se Clark quisesse, ele poderia usar sua super velocidade e esmagar-me no cimento, mas eu sei como ele pensa, ainda mais que a Kryptonita ele tem uma grande fraqueza. Lá no fundo, Clark é essencialmente uma boa pessoa, e no fundo eu não sou. Lembre-se que, como dito anteriormente, né, com o que eu falei, Batman Cavaleiro das Trevas é um dos maiores quadrinhos do Batman, e isso se não for, né, o maior. E um dos momentos mais altos dos quadrinhos é quando Batman e o Superman se enfrentam, e por um breve momento, Batman foi vencedor da luta, dizendo a icônica fala: "Eu não quero que você se lembre, Clark, em todos os anos por vir, em seus momentos mais privados. Eu quero que você se lembre da minha mão na sua garganta. Eu quero que você se lembre do único homem que te derrotou." Vamos agora para o equipamento do Batman. Batman ele é um homem, né, um ser humano normal, que não possui qualquer habilidade sobre-humana, mas tem uma imensidão de perícias e um atleta incomparável, habilidoso em todas as formas de combate corpo a corpo e com armas, o maior detetive do mundo e mestre em fugas de disfarces e explosivos, inventor, cientista e acrobata, piloto e é muito bom em condução de carros. É um expert em furtividade, entrando e saindo de um local sem ser notado, sabe exatamente como interrogar ou intimidar um inimigo. Aliado a isso, tudo possui uma inteligência incrível, sendo capaz de criar armas e transportes incrivelmente avançados, além de estar sempre à frente de seus adversários, conseguindo prever quase todas as situações. Exatamente como por ser um humano comum, uma característica rara em um super-herói, o Batman pode se ferir em combate, mas, na maioria dos casos, pode contar com seu fiel mordomo, o Alfred, formando uma medicina de guerra e que também o ajuda a resolver em muitos dos casos que o Batman se envolve. Vamos para o Batmóvel. Ele possui um Batmóvel, um veículo terrestre equipado com armas que ele utiliza, né, contra várias estruturas. O Batmóvel
fez sua aparição no Detective Comics número 27, lançado em 1939, e era um simples sedã e ainda não tinha um nome definido, sendo chamado apenas de carro. Nas eras seguintes, né, o Batmóvel ele foi ganhando cores e tecnologias e passou a ser um dos veículos mais modernos e famosos da mídia. Cinto de utilidades. O cinto de utilidade contém ampla gama de dispositivos tais como laser, cápsulas de gás, batirangues bem afiados, bomba de gás, bate-cordas que aguenta mais de 150 kg, e ele parecia ter um dispositivo de cada tipo de situação. Sua máscara, assim como o seu traje, são à prova de bala, feito de um material bem resistente chamado de Kevlar. Uma roupa que sua capa, né, são feitas de Nomex, material resistente a fogo. Agora vamos para a parte mais essencial do Batman, que é o que? As armaduras. Eu vou citar todas as armaduras consideradas essenciais para essa luta contra o Capitão América, beleza? Lembrando que eu deixei algumas só de fora porque não tem tanta relevância, não vai ter tanta eficiência na luta. Então vamos começar aí com Corporação Batman. Para torná-lo mais mortal e eficaz contra o inimigo mais forte, Bruce Wayne injeta a si mesmo um soro baseado na fórmula Kirk-Lickstrom, formando um exoesqueleto seguido por Lux Fox, tornou-se algo bestial e descontrolado. Primeira aparição em Corporação Batman número 10, Os Novos 52. Hellbat definitivamente é uma das mais poderosas armaduras, construídas com a ajuda de todos os membros da Liga. Resiste aos mais agressivos dos ambientes e aos mais fortes dos oponentes, frente por algum tempo contra Darkseid, e com ela Batman vai até Apokolips reivindicar o corpo do seu falecido filho, Damian Wayne. A Hellbat tem seu preço, ela drena a energia de vitais do seu usuário. Primeira aparição do Batman e Robin número 33, Os Novos 52. Trish Switch, acho que assim se pronuncia. Construído a partir da fibra de arímida, e esse traje resiste às mais altas temperaturas de sub-zero absoluto. Possui suprimento de oxigênio para durar semanas, choques elétricos, batarangues criogênicos, EMP, pulso eletromagnético em português. Primeiras aparições em Batman número 8 e 952. Stealth Suit, o traje projetado para ser indetectável até mesmo pelo Superman. Primeira aparição em Superman Sem Limite número 2 952. Sem maiores detalhes sobre essa armadura, ela foi feita para ser um acesso rápido e acoplada ao Batmóvel do herói, e ele utiliza em momentos críticos onde precisa de força bruta para bater de frente aos inimigos mais fortes. Primeira aparição em Batman e Robin número 12 e 952. Reino da Manhã. Num futuro distípico, já com uma idade avançada, os anos de combate de crime, né, cobraram o seu preço. Bruce Wayne já não é mais o mesmo fisicamente, mas mesmo com isso, ele desistiu da sua incansável luta contra o crime. Primeira aparição do Reino do Amanhã. Insider Street. Após sua suposta morte em crise final, Bruce Wayne retorna de Gotham para supervisionar seus aliados e testar suas habilidades. Com sua primeira aparição em Bruce Wayne Road Home número 1, Inside Armor é capaz de imitar algumas habilidades dos membros da Liga da Justiça, dentre elas a visão de calor do Superman, uma carga de poder baseada no anel do Lanterna Verde, invisivelmente do Caçador de Marte, né? Detector de mentiras do Vu, acesso ilimitado à força da aceleração e teletransporte, a primeira aparição, Bruce Wayne, o retorno número 1, Batman e Robin. Metal Man Armor. Para se protegerem dos nanorobôs criados por Brainiac, a Liga da Justiça conta com a ajuda de homens metálicos que se transformam e se adaptam às necessidades dos heróis, criando armaduras impenetráveis. E o visual da armadura do Batman, né, foi inspirado no Batmóvel da série de TV nos anos 80. A sua primeira aparição foi na Justice Bust. Graças aos seus recursos quase ilimitados, Bruce Wayne foi capaz de construir uma armadura e para deter toda a Liga da Justiça, implorando a fraqueza de cada um. Destaque dessas luvas, compostas por fragmentos do Sol Vermelho,
capazes de enfraquecer o Superman, e escudo de plasma que defletem sua poderosa visão de calor. Primeira aparição do Batman número 35, 952. Smallville. A série acabou com o universo televiso, mas continuou nos quadrinhos, munido com uma armadura que emite radiação vermelha. O morcego vai para cima do Superman e Tom Healing, a primeira aparição de Smallville número 15. Agora algumas menções honrosas, tá? Batman do futuro, que tem um traje construído por Bruce Wayne com o usuário, né? Após encerrar sua carreira de vigilante, o Wayne investiu pesado em um novo pupilo, Terry McInnes, e ele possui asas retráteis e propulsores nas costas, microfones sensíveis aos dedos para ouvir através de paredes e janelas, botas magnéticas, amplificadores de força, garras, resistência contra fogo, eletricidade, bala e radiação, invencibilidade parcial, laser, dados tranquilizantes, sistema de mergulho, cargas elétricas, detector de mentira e substâncias químicas, além de acessórios que já conhecemos, como batirangue, explosivos e só. Bom, essa armadura ela apareceu primeiro em Batman do Futuro em 1999. Agora vamos para o Capitão América. O Steve Rogers ele foi aprimorado, né, para o auge da perfeição humana por um soro, né, um super soro soldado experimental, a fim de ajudar os Estados Unidos na guerra. De frente com o Titã. E quando ele foi encurralado por uma das maiores e mais destrutivas forças cósmicas, o Capitão desiste? Obviamente que não. Durante a saga da Manopla do Infinito, a revista The Infinity Gauntlet número 4, Steve tem as suas ações mais loucas e corajosas de todos os tempos, quando encara o Titã Louco de frente, depois que o vilão destrói grande parte das maiores heróis da Marvel, sem mesmo fazer esforço. Para ter ideia, Thanos e sua manopla transformam o Thor, o Deus do Trovão, em vidro, fazendo ele em pedaços logo depois. A Força. Capitão América Volume 3 foi uma virada do jogo da Marvel no final dos anos 90, como uma das melhores histórias do herói até então. Um dos maiores momentos da saga está na edição número 17, quando o Caveira Vermelho conseguiu recriar o mundo em sua forma. Nessa realidade, o Capitão está sem seus poderes de soro super soldado e mesmo assim vai contra o vilão com um uniforme totalmente frouxo em seu corpo anonimamente normal, chocando o seu próprio Caveira com sua coragem. Mesmo com seus poderes, né, o Capitão grita, pleno pulmões, que ele pode não ter mais seus músculos, mas ele nunca vai perder sua força. E logo após, ele dá uma surra de uma vida no vilão, num momento de arrepiar qualquer fã. Contra o Homem-Formiga. Precisamos falar sobre o universo Ultimate, ainda não seja o favorito de muita gente, né? As histórias dessa realidade trouxeram algumas coisas bem interessantes, entre elas a surra dada pelo Capitão América no Homem-Formiga. Para quem não sabe, o universo Ultimate tem algumas versões mais distorcidas e terríveis do Homem-Formiga, quando ele tortura e abusa da Vespa. A resposta a isso, né, foi um momento de lavar a alma, com o Capitão nessa realidade fazendo um pouco de justiça sangrenta. O martelo. E quando o Capitão consegue levantar um Mjolnir, que apenas o próprio Deus do Trovão, né, o Thor, consegue manejar propriamente, pois uma prova concreta é que ele é um herói digno, e Steve consegue, em uma das histórias, manusear Mjolnir, logo após desistir do manto de capitão por suas dissoluções governamentais. Uma brincadeira como a ideia pode ser vista no começo, a Era de Ultron, quando os heróis estão competindo para ver quem consegue levantar o martelo, e o capitão consegue movê-lo sutilmente um pouco. E logo depois, em Ultimato, ele consegue erguer, né, o martelo, dando uma surra no Thanos. Comandando divindade. Finalizando o momento em que o Capitão comanda um deus durante a saga de Born Again, o Demolidor, o Rei do Crime, liderou o vilão Nuke em Cozinha do Inferno para criar o caos e tirar o Homem Sem Medo das sombras. A batalha destruiu grandes partes de Hell's Kitchen, trazendo os Vingadores para lidar com a situação. E é então que vemos o Capitão, enquanto salva uma jovem, ordenar ao Thor para trazer a chuva no local sem hesitar. O Deus do Trovão acata a ordem.
Poderes e habilidade. Fisiologia articularmente melhorada. O Rogers não tem poderes sobre-humanos, mas embora como resultado o soro super soldado, ele foi transformado em um jovem frágil para uma espécime, entre aspas, perfeita do desenvolvimento e condicionamento humano. Rogers é tão inteligente, forte, rápido, ágil e resistente quanto possível para o ser humano sem ser considerado humano. O SSS é definitivo, mesmo que ele escolha manter um estilo de vida nada saudável. Nenhuma das suas habilidades enfraqueceriam. No auge da força humana, a força física de Rogers é aumentada até o auge do potencial humano. O capitão foi visto erguendo o seu punho de 544 kg em cada lado da barra, que é consistentemente um nível de força, já que o supino é mais fácil do que o desenvolvimento militar. Essa força também ela se estende, né, aos seus pés, permitindo que ele salte de 6 metros em um único salto e 3 metros no ar sem estar correndo. Ele pode quebrar algemas de aço e correntes, e é capaz de quebrar paredes de madeiras e portas de aço com um único chute. Agora vamos para o duelo. Para a luta onde um cenário onde os dois poderiam usar de tudo, tanto Batman quanto as suas armaduras, né, qualquer dela que eu citei aqui, quanto o Capitão, os seus feitos e usando Mjolnir, tá? A gente sabe que o Capitão ele perderia pro Homem de Ferro. Por quê? Porque o Homem de Ferro ele tem a sua única fonte de vantagem, que é o quê? Se o Capitão América ele utilizar o Mjolnir carregando o raio, né, do Mjolnir, né, e tal, e projetando para a armadura do Homem de Ferro, isso vai sobrecarregar a armadura do Homem de Ferro e aumentar a força dela em 1100%, né, e isso jogando essa energia pro Capitão, né, e também fortalecendo a armadura. O outro ponto também é que a armadura do Homem de Ferro é indestrutível. Entre aspas, indestrutível, né? Ela se regenera, né? Mas então isso poderia fazer com que o Capitão perdesse o duelo com o Homem de Ferro. Mas com o Batman ele é diferente, tá? Por quê? O Batman ele tem várias armaduras, né? Para respectivos cenários de luta que ele poderia encarar. No caso aqui do Capitão América, uma situação, os dois iriam se analisar, tá? Eu vejo que o Capitão ele não iria utilizar o Mjolnir logo de cara, né? E nem o Batman ele iria também utilizar uma das suas armaduras logo de cara. Os dois iam se analisar, né? O Batman ele já ia estar ciente do quão o Capitão ele pode chegar, e também já está ciente do Mjolnir. O que aconteceu? Os dois iam trocar tal, porrada lá e tal. Beleza, ia chegar um ponto que o Capitão América ia dar uma pressão ali pro Batman poder, né, querer sair. Porque o Capitão, ele tem um conhecimento muito grande de arte marcial, e tem o seu escudo, entendeu? E tem um conhecimento muito tático na estratégia militar. Claro que também não tirando mérito do Batman, que também tem muita estratégia inteligente também, né, e tal. Mas isso o Capitão ia dar uma pressão aí pro Batman, fazendo com que ele utilize algumas das armaduras do Batman, né? E qual seria delas? Qualquer uma dessas que eu citei, tá? Poderia ser qualquer uma dessas, tá? Por exemplo, a Hellbat, tá? A T-Rex Suit, a Stealth Suit, né? Qualquer uma delas poderia utilizar. Poderia começar com uma que pudesse ganhar vantagem na luta, e até o ponto de fazer com que o Capitão desistisse, né? E o Capitão, vendo que ele tem essas armaduras, é um cara muito perigoso, capaz de derrotar ele iria fazer o que? Chamar o Mjolnir. A sua única vantagem do Capitão, uma vantagem assim forte, é o Mjolnir. Ele ia chamar o Mjolnir e já iria dar um couro no Batman. E poderia fazer com que? O que queria fazer com que o Batman virasse esse jogo? Poderia usar as armaduras, né, mais fortes, né, mais de nível assim, bem forte mesmo, para poder parar, tá, seres de nível Superman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha. O que ele poderia utilizar?
ele poderia utilizar a Justice Buster, tá? É uma armadura muito forte. A Smallville, né, que ele utilizou, né? A Bat Sentry, eu poderia utilizar essa armadura também. E a Apocalypse também poderia utilizar, então, mesmo que essa Apocalypse, o Darkseid, ele conseguiu derrotar essa armadura fácil, mas poderia utilizar, era uma opção de utilizar. E algumas outras também, as Side Swords, né, poderia utilizar também, né? E algumas outras armaduras que são de nível, assim, para parar a Liga da Justiça. Então, a gente pode ter certeza que o Batman iria virar esse jogo, entendeu? Fazendo com que o Capitão não tivesse opção, entendeu? De desistir, entendeu? Ele iria desistir dessa luta, ou senão ia ser nocauteado. Porque o próprio Batman ele iria incapacitar o Capitão de voltar o escudo pra ele, entendeu? O Mjolnir. E também, cara, o nível da... Vamos botar aqui um exemplo que ele poderia usar. A Inside Source, entendeu? Que ele utilizou, né, na crise final. É muito, muito grande. Entendeu? É muito grande. Ele utiliza praticamente todas as habilidades da Liga, né? A velocidade do Flash, a força do Superman, a visão de calor, né? A do Lanterna Verde também e tal. Cara, é muito, muito grande. E isso ia dificultar muito o Capitão América, porque a única vantagem dele é o Mjolnir, entendeu? Se a gente for tirar o Super Soro, entendeu? Então a única vantagem dele é o Mjolnir, entendeu? E nisso, cara, iria ter um grande... eu acho que o Capitão não iria durar tanto, entendeu? Quanto a gente pode pensar em uma possível luta entre esses dois. Seria uma luta difícil no começo, então o Capitão América iria virar o jogo, iria botar pressão no Batman com o Mjolnir, possivelmente derrotar logo de cara. Mas se o Batman utilizar uma dessas armaduras voltadas para deter a Liga, iria sim derrotar o Capitão América. Então sim, Batman tem total ciência, total capacidade de derrotar o Capitão sem nenhuma dificuldade, utilizando essas armaduras apropriadas, beleza? Então é isso, valeu, falou e até mais.